Nessa quinta-feira, eu quero saudar a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas com a paz do Senhor. É com muita alegria, meus irmãos, que nós queremos ministrar mais uma parte do nosso estudo bíblico. Esta semana, nós estamos estudando a matéria por nome Cristologia. E hoje, nós queremos com bastante graça, com ajuda, o auxílio do Espírito Santo, estar falando acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Ontem nós falamos acerca da sua morte, então hoje a importância, Ontem, falando acerca da sua morte, falamos acerca da importância dessa doutrina fundamental das Escrituras Sagradas, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. E hoje nós vamos estar falando acerca da ressurreição do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém? Então, como de costume, nós vamos estar lendo o tópico e vamos estar fazendo comentários para que eu e você possamos compreender bem esta matéria, Cristologia, que visa estudar de forma específica a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos estudar então? Diz assim o tópico: a ressurreição de Jesus Cristo é a coluna mestra que sustenta o edifício da fé cristã. Então perceba que a ressurreição do nosso Senhor Jesus é a coluna mestra que sustenta esse edifício chamado fé cristã, chamado cristianismo. Como nós já frisamos em vídeos anteriores, temos respeito, reconhecemos a importância, aquilo que agregou de alguma forma na história da humanidade outras religiões e os seus respectivos fundadores. Porém, o nosso Senhor Jesus, o fundador do cristianismo, ele é o único que um dia, assim como os demais, ele um dia veio a tombar nessa terra, ou seja, morreu. Porém, ele é o único que ressuscitou e está assentado à destra de Deus Pai. Por isso que a ressurreição de Cristo é a coluna mestra desse edifício chamado fé cristã, cristianismo. A ressurreição de Cristo é um dos fatos mais bem comprovados da história humana. É sustentado e apoiado por provas corroborativas e infalíveis, como bem poucos fatos históricos. A ressurreição de Jesus Cristo é comprovada pelo sepulcro vazio e pelas aparições pessoais do Senhor ressurreto para dezenas e centenas de pessoas de uma só vez. Cerca de aproximadamente 500 pessoas nos diz, está registrado no Novo Testamento. Como bem atestou o Dr. Lucas ao investigar o fato como um legítimo médico legista, dizendo, está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. Olha só o que Lucas mencionou. Aos quais, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, ou seja, os seus discípulos, seguidores, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Aqui algo interessante, meus irmãos? Como eu tenho frisado aqui em outros vídeos, assim como existem milhares de cientistas, homens da ciência, que não acreditam em Cristo, no Evangelho, no cristianismo, assim também existem, graças a Deus por isso, centenas de milhares de cientistas que creem em Cristo, creem na sua morte vicária, na sua ressurreição, são cristãos confessos, certo? E Lucas
né, que escreveu o Evangelho segundo Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos, ele era um homem da ciência. Lucas, ele era grego, berço, né, da filosofia, berço da cultura da época de Cristo, da antiguidade. E Lucas, ele era um homem da ciência, um médico. Ele fora também médico particular do apóstolo Paulo. E Lucas, como um médico, como um cientista, ele investigou, certo? E ele atestou como um médico legista, como aqui está descrito em Atos capítulo de número 1, versículo de número 3, acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Isso é muito interessante, né? Um homem da ciência testificando acerca da ressurreição de Cristo. A morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo são dois pilares que sustentam o cristianismo e o coloca infinitamente bem acima de todas as demais religiões do planeta. É como nós temos frisado, né? A gente respeita as demais religiões, os demais fundadores de religiões, certo? Reconhecemos que de alguma forma, em alguma área específica, eles agregaram para a história da humanidade. Porém, não se pode comparar o cristianismo com as demais religiões, não se pode comparar o fundador do cristianismo, a saber, o Senhor Jesus Cristo, com os demais fundadores de outras religiões. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele viveu aproximadamente 33 anos nessa terra como homem. Ele foi para a cruz do Calvário para morrer em meu e em teu lugar. E na sexta-feira, às 3 horas da tarde, ele expirou, ele morreu na cruz do Calvário, depois de ter ficado pendurado nessa cruz das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, numa sexta-feira. Porém, no domingo, ele ressuscitou e vive e reina para todo o sempre. Continuando, a ressurreição de Jesus Cristo é a comprovação de que tudo aquilo que ele falou é verdadeiro. É a prova cabal de que Jesus é o Deus vivo e verdadeiro, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação, diz Romanos capítulo 4, versículo de número 25. A ressurreição de Jesus Cristo lavou a alma de seus discípulos acanhados pela sua morte e pelos inimigos que acusavam seu Senhor e Mestre de apenas ser mais um embusteiro, ou seja, mais um enganador, né? O antes medroso Pedro, apóstolo Pedro, podia dizer com autoridade. Agora, né, depois que Cristo ressuscitou, Pedro, que quando Cristo morreu, estava acovardado, amedrontado, inseguro. Agora, depois que Cristo ressuscitou e ele esteve com o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto, então Pedro, ele se tornou uma outra pessoa. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E agora, com autoridade, perceba, devido à ressurreição de Cristo, perceba o poder e autoridade da pregação de Pedro, quando ele diz, em Atos capítulo 2, versículos 22, 23 e 24, as seguintes palavras: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus, na sua morte, ele venceu, né? Na sua ressurreição, através da sua morte e ressurreição, ele venceu a morte, certo? A morte, ela não poderia segurar Cristo, porque afinal de contas, como Deus,
Ele é o dono da vida. Continuando aqui a nossa leitura, o apóstolo Paulo declara que a nossa crença na ressurreição de Jesus Cristo é fator determinante para a nossa salvação, dizendo, então agora nós temos que redobrar a nossa atenção, né? Nós temos que redobrar a nossa atenção nesse ponto. Perceba aqui, como diz aqui, a questão da ressurreição, a fé na ressurreição do Senhor Jesus Cristo é fator determinante para que eu e você sejamos salvos ou não. Ou seja, é impossível uma pessoa ser salva, dizer que crê em Cristo, se ela não crê na ressurreição de Cristo. Crer na ressurreição de Cristo é fator determinante para que eu e você, quando tombarmos nessa terra, possamos passar a eternidade juntamente com o Senhor na glória. Então é fator determinante para a nossa salvação. Se não, vejamos. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Olha só que Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, escreveu: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então perceba, para finalizarmos, que não basta nós crermos em Cristo, não basta nós confessarmos a nossa fé em Cristo com os nossos lábios. É necessário também que nós venhamos crer em nosso coração que Deus ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Se assim crermos, se assim procedermos, se assim nós confessarmos, nós seremos salvos. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração no dia de hoje. Deus abençoe você, a tua família, que tudo vá bem na tua história, em nome do Senhor Jesus. Até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.